Irmãos, essa é a terceira mensagem na temática de relacionamentos. No primeiro domingo, em que pregamos sobre esses temas, nós abordamos a questão de que Deus é o Senhor dos relacionamentos humanos. Na semana passada, nós estivemos observando o que a Bíblia diz sobre porquê macho e fêmea. E hoje nós vamos abordar o dom da amizade. Essa é a nossa intenção. Mas algumas coisas que têm sido pregadas desde o primeiro domingo, desde a primeira mensagem sobre isso, precisam estar em nossa mente. E a base disso tudo é você lembrar que o que você é e o que você recebe de Deus em termos de capacitação, que às vezes para você é uma coisa tão óbvia que você trata como se ela fosse sua e não de Deus, tudo isso constitui dons que Deus nos deu. Então, não somente você ter sido criado por Ele, mas também a sua capacidade de se relacionar. A possibilidade de ter real, verdadeira intimidade com alguém. De poder, inclusive, como que alguns gostam de dizer, né, ter uma irmandade de almas, assim, aquelas pessoas que são muito próximas. A capacidade de poder ter uma família, nos moldes como o Senhor criou uma família, com a diversidade com a qual Ele criou. Todas essas coisas são dons de Deus, assim como sua capacidade de raciocinar, de usar a razão, a sua capacidade de fazer observações, a capacidade de usufruir prazer, de experimentar prazer nas diversas áreas da vida, seja o prazer visual, auditivo, seja o prazer gastronômico, seja o sexual. Essas coisas são dons de Deus. Deus poderia ter criado você sem algumas dessas coisas. Você tem essas coisas como dons de Deus, porque elas são inerentes ao próprio ser de Deus, em seus princípios, em suas constituições, em sua natureza. Deus é um Deus que se relaciona. Deus é um Deus que é satisfeito consigo mesmo em toda a eternidade. Deus é um Deus que se alegra consigo mesmo. Deus é um Deus que ama. E por isso é muito apropriado que Ele tenha se revelado na sua palavra e dito para nós, porque nós nunca entenderíamos isso por nós mesmos, que Ele é um único Deus em três pessoas. É a maravilhosa, grandiosa doutrina da Trindade que muita gente quer negar por causa de algum tipo de racionalismo. Eles dizem assim, eu não posso compreender como um ser pode ser, ao mesmo tempo, três pessoas diferentes. E como eu não posso entender isso, eu não aceito isso. É aquelas limitações que a gente quer colocar em torno de Deus. Mas, na verdade, um Deus trino é um Deus que ama. Esse é um Deus que pode criar um mundo que se relaciona e ama. Porque o Pai sempre amou o Filho sempre amou o Pai. O Pai sempre amou o Espírito sempre amou o Pai. O Filho sempre amou o Espírito sempre amou o Filho. Sempre houve aquilo que C.S. Lewis chamou de dança do amor do Deus trino. E quando Ele cria, você viu isso comigo no domingo passado, Ele cria para nos convidar a entrar e participar dessa dança de amor por toda a eternidade. Ele não cria porque tem qualquer necessidade de criar. Deus não precisa absolutamente de nada, nem de mim, nem de você. Ele sempre esteve completamente satisfeito dentro dele mesmo. Então, quando Ele cria, é uma dádiva. Ele cria você, cria a mim, para que nós usufruamos dele mesmo. A ideia é a seguinte, Deus diz, eu vou criar um ser que vai aproveitar, vai se regozijar, vai usufruir da melhor coisa que se pode experimentar, do maior prazer que pode existir, eu mesmo. Esse é o pensamento de Deus, então Ele cria. E esses seres farão isso não porque são programados para isso, mas espontaneamente. Então Deus é muito misericordioso quando cria a gente, nessa diversidade que nos cria. Nós somos produto dele e aquilo que nós temos são dons que ele nos dá. Então quando nós chegamos aos relacionamentos, nós temos que entender isso. Por isso é que eu não tenho o direito de usar a minha capacidade de me relacionar com alguém do jeito que eu bem entenda, para o propósito que eu bem queira. Não é um problema meu. Nós gostamos muito de dizer isso, né? Isso é problema meu, isso é uma questão minha. Ninguém tem nada com isso. A Bíblia diz diferente, ela diz que Deus tem tudo a ver com tudo que Ele cria e que não existe possibilidade dele não interferir na sua criação
e nos seres criados. Isso sempre vai acontecer de um jeito ou de outro. Sempre vai acontecer. E hoje nós chegamos então à questão do dom da amizade, e nós fazemos isso pensando também que o dom da amizade é, como o próprio tema diz, um dom. E sendo assim, ele vem da criação. Precisamos lembrar na criação. Deus cria, não é? Deus cria uma diversidade, não foi? Vimos isso semana passada. Deus cria uma diversidade numa certa ordem. E a gente agora, indo um passo além, vamos ver como é que Deus cria os seres humanos, que se relacionam entre si. Deus cria primeiro você e a mim como seres humanos. Nós somos criação dele, como seres humanos. É isso que nós somos. Recebemos deles, somos capacitados por ele, eu poderia dizer equipados por ele, para viver nesse ambiente aqui. E mesmo que o pecado tenha entrado e esse ambiente não é mais o ambiente original, ainda assim o Senhor nos concedeu a graça, o dom, de nós conseguirmos viver em meio a um mundo onde o pecado se fez presente. Porque você se lembra que na criação o pecado está presente com a queda, mas a redenção também está presente. Deus não deixou o seu mundo, a sua criação entregue à sua própria perdição, ao seu próprio pecado. A redenção está presente, o que significa dizer a graça está presente, de sorte que Adão e Eva puderam continuar vivendo, e apesar de que a criação agora não era mais aquele ambiente harmonioso, né? Imagina Adão e Eva, vamos falar um pouco mais disso na semana que vem, mas eu posso adiantar para você um pequeno vislumbre. Você imagina Adão antes do pecado e Eva ali antes do pecado. Você pode imaginar como era o relacionamento deles com a criação, não somente com os animais, mas com os seres inanimados também. O que poderia sair daí, o que saía daí? As pessoas hoje ficam tentando examinar se nós temos algum tipo de poder perdido, e aí alguém consegue vislumbrar alguma coisa, aí estabelece uma tese, aí diz que alguém tinha um poder mental de não sei o quê. Meu irmão, eu não fico perdendo tempo com isso, mas eu não tenho nenhum problema em admitir que antes do pecado, as capacitações humanas eram ainda muito mais maravilhosas do que são. E ontem, mais uma vez, então, eu voei, né? Voltando de Brasília para cá. E como eu já disse para os irmãos, eu me dou sempre o direito de me espantar com um negócio que eu entendo perfeitamente como funciona. Mas não é uma maravilha que a gente possa construir alguma coisa que se eleva no ar? Não é uma coisa maravilhosa isso? A gente olha isso com tanta, né? Isso sem falar aquilo que você vê na própria criação de Deus, que a gente toma por certo. Não é assim? Eu me lembro quando desci em Brasília na sexta-feira, eu disse assim, bom, botei o pé em terra firme, né? Sempre bom isso, né? Nós não fomos criados com asas, afinal de contas, né? Então a gente põe o pé em terra firme, eu disse terra firme até quando? De repente acontece alguma coisa aqui que eu não tenho como controlar, né? Quanta gente no centro do Rio de Janeiro estava em terra firme até que explodiu um bueiro? E aí cadê a terra firme? Nós tomamos as coisas por certo, nós não paramos para meditar, não paramos para pensar na criação, no que Deus fez. Nós fomos criados, seres humanos, dotados, capacitados por Deus para administrar isso aqui. E mesmo com a entrada do pecado, e mesmo com o pecado em nós, Deus ainda nos capacita a viver, a desenvolver. É verdade que, como o pecado está presente, a queda está presente, muitas coisas que nós fazemos são para destruição, são para tristeza, são para dor. Mas não é isso que tem que chamar nossa atenção, ou pelo menos não tem que chamar somente. Nós fazemos muitas coisas boas, somos capazes de construir muitas coisas, somos capazes de resolver muitos problemas, somos capazes de melhorar muitas situações por causa da graça de Deus. Em segundo lugar, nós somos criados como homem e mulher. E tem que ser nessa ordem, não é? Então, como homem e mulher, com as capacidades sexuais diferentes, com as habilidades do gênero diferentes, próprias de cada sexo. Por isso eu disse na semana passada, você nunca ora sem que essa oração seja, de alguma forma, sexual. E eu, às vezes, forço hoje a palavra sexual e não a palavra de gênero, que de fato seria mais apropriada, porque com a tal da teoria de gênero, você acaba perdendo de vista o que realmente significa ser masculino e feminino. A gente é forçado a usar a expressão sexo, sexual. Então, quando você ora como homem, você ora como homem.
E eu disse semana passada, é muito importante que seu filho, que sua filha, ouça, assista, participe da sua oração como homem. Para que papai, sendo visto orando, sirva de modelo para o filho e para a filha. Para que a esposa veja o seu marido orando e diga, olha só, é assim que um homem ora, é assim que ele fala com o homem que eu amo, é assim que ele fala com o Deus dele. Da mesma forma, quando uma mulher ora, é um tipo de oração que nenhum homem, obviamente, pode fazer. E é importante quando o marido ouve a mulher orando e quando a mulher, assim como o homem também, vão se desenvolvendo e amadurecendo na fé e você vai ouvindo a oração da sua esposa e percebendo maior proximidade de Deus, maior conhecimento da graça, maior devoção, maior sujeição à vontade de Deus na oração. E quando os filhos observam papai e mamãe fazendo isso é crescimento para eles. Eles vão aprendendo modelos de sujeição a Deus, de serviço a Deus, de discipulado ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos criados seres humanos, macho e fêmea, depois cônjuges, marido e mulher, esposo e esposa. Porque não foi assim que aconteceu? O primeiro homem criado, a mulher foi criada, a primeira mulher ela foi trazida para ele, vimos isso na semana passada, e ali está um marido e uma esposa. Mas lembre-se, antes disso eles são homem e são mulher. Sabe qual é o problema que acontece em muito casamento? É que muito homem quer anular as capacitações que a sua esposa tem. Muita mulher quer anular as capacitações que seu marido tem. Quando isso acontece, isso então é uma coisa horrível. O machismo e o feminismo são duas coisas desgraçadas, no sentido técnico do termo. Eles roubam do relacionamento homem e mulher as capacitações que fariam com que a complementaridade entre eles produzisse coisas maravilhosas e trouxesse glória a Deus. Homens que não ouvem as suas mulheres, que não dão atenção a elas, que não compartilham com elas as suas dificuldades. Mulheres que não atendem à voz do seu marido, que não compartilham com eles as suas dificuldades. Casais que ao invés de estarem jogando frescobol, estão jogando tênis. Você sabe a diferença dos dois jogos, não sabe? Você não sabe quando você joga frescobol, os dois estão tentando manter aquela bolinha o maior tempo possível no ar, não é assim? O tênis, como é que é? Eu quero é que o outro não veja a bolinha, nem a sombra dela. E alguns de nós parece que nos especializamos em jogar tênis dentro de casa. E alguns homens, então, num país tão machista como o nosso, às vezes querem a sua mulher toda bonitinha, toda enfeitadinha, não é? Mas não querem ouvi-la falar. Eu ouvi há muitos anos, era solteiro ainda, uma entrevista com um daqueles machões que havia aí no cenário brasileiro, e o sujeito dizendo assim, exatamente com essas palavras, ele dizia assim, cara, para que você quer uma mulher? Você vai me dizer que é uma mulher para conversar com ela? Para trocar ideias com ela? Você não quer mulher para isso, não é? E ele dizia isso, abertamente assim. E tem muito tolo que pensa exatamente desse jeito. E o pior é que tem muita gente que pensa isso sem saber que pensa isso. E nós perdemos isso no caminho. E aí nós somos feitos seres humanos, somos feitos homem e mulher, somos feitos cônjuges e somos feitos pais. Não é assim que acontece? Adão, Eva, e finalmente depois nascem os primeiros filhos. E no momento em que os filhos nascem, dois relacionamentos surgem, né? Paternidade e a filiação. Com todas as glórias e todas as tristezas de um mundo onde habita aonde incide a graça de Deus, mas também o pecado está presente. E é isso que você encontra aí nessa coisa maravilhosa que se chama família. E eu me lembro que, dando aula ontem sobre o tema realmente era a pessoa de Cristo, mas como a gente faz amplia, né, a ideia para que você veja, para que os alunos vejam como você utiliza isso na vida da igreja, no aconselhamento. Então chegou alguém dizendo assim que algumas pessoas tinham dificuldades. Ele conhecia uma pessoa que foi numa igreja, que eu estava falando que a igreja precisa ter um subtítulo, né? É igual livro, tem aquele título principal e um subtítulo maior. A igreja hoje em dia parece que precisa isso também, né? Não basta ser a igreja batista tal, tem que ser a igreja batista, a casa da amizade, a casa do relacionamento bonito, o lugar da família feliz, onde você encontra, sei lá, qualquer coisa que tem que colocar aí. Então essa igreja era a igreja da família.
E quando o pastor foi lá e falou, começou a apresentar assim, o sujeito não voltou mais lá. Ele disse, família? Que? Família ruim já basta a minha. Família problemática já basta a minha. Ó, nunca mais voltou ali. Ele não entendeu bem a ideia da coisa, é verdade, mas isso assustou o sujeito. Porque família pode ser uma coisa muito maravilhosa e uma coisa muito complicada, como tudo mais em que nós estamos envolvidos. Logo surgiu essa relação pai, filho, né, paternidade e filiação. Mas uma coisa que está no meio, e que deveria, e que na verdade pode estar ali, em todos esses relacionamentos, que de outra forma são relacionamentos bem específicos, né? O marido com a esposa é um tipo de relacionamento, o relacionamento entre pai e filho é um tipo de relacionamento, a visão do filho para o pai é um outro tipo de relacionamento também. Mas na base de tudo isso você pode encontrar a amizade. É o único tipo de relacionamento que pode permear e, na verdade, deveria todos esses relacionamentos. Eu já ouvi há muito tempo alguém dizendo o seguinte, você não pode ser amigo do seu filho. Amigo do seu filho é lá, o amiguinho dele e tal, você é o pai. E eu fiquei preocupado com isso. Porque, de fato, existe uma diferença entre o relacionamento que o seu filho tem com o coleguinha dele, que a sua filha tem com a amiguinha dela, com os amigos dela, e o relacionamento que você, como pai, como mãe, tem com seus filhos. É óbvio disso, mas por que não pode ser amigo? Porque, na verdade, não é isso que se pretende. A glória da paternidade não é você ver seu filho crescendo e percebendo que ele vai se tornando maduro e que ele vai aprendendo com você certas coisas, até que chega um momento em que você consegue conversar com ele de igual para igual a respeito de muitas coisas. Isso nunca muda nem nunca abala a relação pai-filho. Eu sei isso por experiência própria. Eu e minha esposa, as nossas maiores alegrias com relação às nossas filhas é justamente vê-las crescer e, de repente, trocar ideias a respeito de coisas que agora elas eram capazes de ver, capazes de analisar e conversar conosco e nos abençoar nisso. Mas isso nunca mudou a relação pai-filho, porque essa relação não muda. Mas agora havia amizade. Isso é tão bom, tão gostoso, que o próprio Senhor Jesus fez isso. Não é? O que ele disse em determinado momento, quando estava próximo a deixar os seus discípulos? Já não vos chamarei mais servos, mas vou chamar vocês amigos. Porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho-vos chamado de ser amigos. Olha só que coisa. Os discípulos não estavam entendendo tudo isso naquele momento. Eles estavam naquele processo em que eles só iam compreender realmente algumas coisas após a ressurreição e depois naqueles 40 dias que Jesus ficou se reunindo com eles após a ressurreição e antes de subir aos céus. Então eles não pegaram toda a ideia, mas diante deles estava uma das frases mais maravilhosas que já foi dita em todo o universo. O Criador dos céus e da terra, o Redentor de toda a criação, o Senhor inigualável, chega para pecadores e diz assim, eu quero ser amigo de vocês. Capta a maravilhosa realidade que essa frase envolve? Deus dizendo, eu quero ser seu amigo. Ele já tinha feito isso antes. Deus é bom nisso já há muito tempo. Ele já tem experiência. Ele fala assim, Abraão, meu amigo. Diz que Abraão é chamado amigo de Deus, não é? Não é porque ele se fez amigo de Deus, não. E não é como esse pessoal que diz assim, não, eu sei o cara lá de cima, é meu amigão. Gente que não tem a menor ideia de quem é Deus. Aí fala essas asneiras por aí, numa irreverência que eles acham que está mostrando que eles são descolados, né? Eles estão por dentro, não estão por dentro, vão ter uma surpresa muito feia se não se arrependerem dos seus pecados e não se sujeitarem ao senhorio do Senhor Jesus. Mas Abraão é chamado amigo de Deus porque Deus disse, Abraão, meu amigo. Então a amizade ela pode estar presente em todos os tipos de relacionamento, inclusive no meu relacionamento com Deus, no relacionamento de Deus comigo. Tem essa coisa maravilhosa. É um dom maravilhoso que a gente pode desperdiçar de muitas formas, não é? Vamos tentar ver um pouquinho disso de forma mais prática, olhando alguns textos bíblicos, não é? Eu não vou precisar me deter em muitos deles, na verdade, mas eu vou pedir que você acompanhe, abra a sua Bíblia aí.
Vamos falar assim sobre a prática da construção. Você se lembra de um dos pontos da semana passada? Deus cria numa certa ordem e nós tiramos daí a aplicação, a doutrina de que Deus faz assim porque nós somos seres feitos para o desenvolvimento. Nós somos feitos para a construção. Nós não somos feitos para pegar a coisa pronta. Deus não nos deu o mundo pronto no sentido absoluto. Criou os céus e a terra, colocou tudo lá e disse, Adão, colocar você aí para você guardar e cultivar o jardim. Adão, você vai também desenvolver a sua própria raça. Vocês vão multiplicar, vocês vão aumentar em número, vocês vão encher o planeta. E é você quem vai fazer isso, Adão. Nós fomos feitos para o desenvolvimento. Então vamos falar da prática da construção da amizade e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Pensando assim, por exemplo, no início. Abra sua Bíblia, por favor, então, em Provérbios, capítulo 11. E o livro de Provérbios é um livro que tem muito a dizer sobre amizade. Provérbios, no capítulo 11, a gente começa daí e vamos então vendo alguns textos que eu peço que você esteja acompanhando. Provérbios, capítulo 11, versículos 12 e 13. O texto diz assim, o que despreza ao próximo é falto de senso, tem falta de senso. Mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Isso aqui envolve, por exemplo, observação e sensibilidade no início ou na possibilidade de início de qualquer relacionamento. Olha o que o texto diz, versículo 12. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. Quando você lê Provérbios, você descobre às vezes o que ele está querendo dizer com a primeira parte do texto, observando a segunda parte do texto. Isso aqui é poesia hebraica. E, na verdade, a categoria desse livro é um livro de sabedoria, que é um estilo literário dentro da cultura hebraica do momento em que esse livro foi escrito. Então você observa o texto na segunda parte, que ele vai explicar a primeira. Aquele que despreza o próximo e é falta de senso é justamente aquele que faz o contrário do que o texto está dizendo. O homem prudente, este se cala. Então é aquela pessoa que está observando uma situação, mas ao invés dela observar aquilo e ficar quieto na dela, ela despreza o outro, ela não leva o outro em consideração e acaba falando coisas que não deve, se envolvendo em coisas que não deve, fazendo observações orais que ela não tem como fazer, porque ela não aprendeu a considerar o outro. E considerar o outro como o quê? Como aquilo que acabamos de falar. Criação de Deus como ser humano, depois como homem e mulher, e há um jeito apropriado de homens e mulheres se tratarem, né? Depois como esposo e esposa, depois como pai e filho. Então muita gente dentro desses relacionamentos olha para o outro com desprezo. Ainda que essas pessoas não vão dizer assim, não, eu desprezo aquela pessoa. Ela pode não dizer isso, mas a atitude dela mostra que ela tem falta de senso, falta de sabedoria. Ao invés de parar e observar, parar e atentar para a situação que está acontecendo, se precipita, fala alguma coisa, enquanto isso o homem prudente se cala. Não quer dizer que ele fica calado sempre, mas quer dizer que ele se cala. E isso é fortalecido pelo verso seguinte, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Sabe o mexeriqueiro, aquela pessoa que quer, não, mas como é que foi? E quer botar a coisa, quer se envolver. Calvino escreveu que se Deus não mantivesse fechadas as portas da sua própria intimidade, nós somos tão invasivos que até nas coisas de Deus nós iremos querer nos envolver e nos meter. Isso é quando ele cita, por exemplo, Deuteronômio 29, onde é dito que as coisas encobertas pertencem a Deus e as coisas reveladas pertencem a nós. Mas de vez em quando você vai encontrar alguém querendo se enfiar ali para dizer, não, mas eu acho que Deus, e aí a gente corta isso dizendo assim, e isso, a Bíblia diz isso? Não, então irmão, é pura especulação. Você pode fazer isso. Faz isso numa conversa sem maiores consequências. Mas não ensine isso. Não adote isso como doutrina para a sua vida. Porque se a Escritura não diz, então você não tem o direito de falar sobre Deus aqui. A gente para reverentemente aonde Deus para a sua revelação. Mas como os outros não são Deus, então eu quero me meter, quero me envolver, quero estar presente, quero lá saber e tal, né? E vou perturbando, atrapalhando.
A Bíblia diz, o fiel de espírito encobre. Às vezes você vê o problema, vê o erro, você está ciente daquilo, e você sabe que você vai ter que se envolver com aquilo em algum momento, mas você é prudente. Você considera, você não despreza o outro. Então você fica ali no momento certo, eu vou agir. Aquela palavra, como o provérbio diz, né, a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Como maçãs de ouro em salvas de prata, sim, é a palavra dita a seu tempo. Está tudo isso em provérbios. Então, esse sujeito prudente, esse sujeito que considera o outro, ele pensa assim, ele não está dizendo, não, isso é problema dele. Não, entenda assim não. Se você em algum momento pensou isso, você pensou errado. Eu não vou me meter nisso, não. O homem prudente se envolve com a coisa, mas ele se envolve do jeito certo. Considerando que ele está lidando com um ser humano, criação de Deus, que é homem ou mulher, considerando que pode ser o cônjuge dele, considerando que pode ser o pai, a mãe, considerando que pode ser o filho, a filha. Leva todas essas coisas em consideração. Ele começa então a construir alguma coisa a partir dessa observação. Ele tem um real interesse. Ele não quer mostrar que ele sabe como resolver as coisas. Ele quer realmente que a outra pessoa, se está passando por uma dificuldade, ela possa ser ajudada naquilo. Mas vamos, capítulo 12, versículo 26. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. E aí você leia comigo também 17, verso 9. Abriu aí 17:9, então agora eu vou ler primeiro, 12, 26, olha só como é que é. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Você tem aqui uma pessoa que tem um outro junto com ela e ela serve de guia. O justo serve de guia. Às vezes, meu irmão, você, com seu temor a Deus, abençoa pessoas que nem levam Deus em conta. Quando você simplesmente, as pessoas estão sendo induzidas a participar de algo errado, a fazer alguma coisa ruim, e você diz, não, eu não vou participar, não. Poxa, mas por quê? Porque isso é errado. Isso desagrada a Deus, isso traz sofrimento para a gente. E alguém que nem considera Deus ouve aquilo e, não, peraí, não vou me meter nisso também. E se livra muitas vezes de uma dificuldade. Filhos e filhas, adolescentes e jovens que ouvem o conselho amigo do pai e da mãe, quando falam alguma coisa assim, se livram de grandes tristezas. Simplesmente por fazer a coisa muito desprezada hoje de ouvir o bom conselho do seu pai e da sua mãe. O justo serve de guia para o seu companheiro. No capítulo 17, verso 9, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O que quer dizer isso? Aqui não está falando de alguém que está escondendo segredo e coisa errada, não. Que está participando de coisa errada, não. É aquela pessoa a quem é trazido talvez a situação difícil de outra pessoa e ao invés dela sair simplesmente botando a boca no mundo, né? Não, ela vai se envolver. Em Provérbios, a pessoa sempre vai se envolver quando a situação exige o envolvimento. Mas ela vai fazer isso do jeito certo. Então ele não está interessado em espalhar coisas. Tem gente que parece que não consegue colocar uma trava na língua. Ouve uma coisa aqui e simplesmente vai falar com outra. Você já ouviu aquela história, né? Eu não contei para ninguém exceto para o meu melhor amigo. Ou para a minha melhor amiga. Que também tem uma melhor amiga para quem ela contou isso. Que por sua vez tem outra melhor amiga para quem ela também contou isso. Não. Você mantém, né? A gente está no início da possibilidade de construir uma amizade aqui que pode estar nascendo entre um homem e uma mulher, que pode estar se desenvolvendo entre pai e filho, ou entre pessoas que não pertencem à mesma casa. Então você encobre a transgressão. É aquela coisa que você vê que tem um erro, você vê que tem uma coisa, mas às vezes você sai correndo simplesmente para contar, você fica na sua. A outra pessoa, às vezes, chega lá pensando que ela já foi desmascarada, que ela já foi, nossa, e não, você não fez isso. Algumas pessoas já vieram para mim assim, poxa, eu pensei que você tinha falado. Não. Mas você tem que consertar isso. Se você não consertar isso, então eu serei obrigado a falar. Tem muita coisa o irmão e a irmã não sabem, justamente porque eu não falo. Porque, graças a Deus, em muitos momentos e muitas vezes, Deus faz a pessoa perceber, nossa, eu podia estar com a minha vida agora destruída, e não estou. Isso constrange muitas pessoas.
Como é que é a disciplina na igreja que Jesus ensinou, lá no Evangelho de Mateus? Teu irmão pecar contra ti, vai e conta para a igreja. Não, não é? Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele só. Vamos fazer um contraste aqui com o capítulo 16, versos, está aí perto de onde você está, né? Olha só o verso 27 do capítulo 16 e os seguintes. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Percebeu a diferença? Enquanto o justo serve de guia para o seu companheiro, o homem violento guia o companheiro por um caminho que não é bom. Separa os maiores amigos, ele espalha contendas, os lábios é como se fosse fogo, não consegue ficar ali. Por favor, nunca diga que você é assim, nunca diga que você não consegue, diga assim, eu peco, isso é um pecado que desagrada a Deus, que traz tristeza sobre as pessoas e que vai trazer a disciplina de Deus sobre mim em algum momento. E se você sente esse impulso, arrependa-se e abandone isso. A atitude que você viu aqui do homem prudente, do justo, é a atitude daquela pessoa que observa, que é sensível e que tem intenção de fazer o bem. Vamos falar sobre o processo, né? Processo de desenvolvimento de uma amizade, mesmo entre pais e filhos. É possível, às vezes, que um casal, um pai ou uma mãe que tenha vários filhos, que haja uma afinidade maior entre um dos pais e um dos filhos. Por favor, não confunda isso com aquilo que acontecia na família de Jacó, aonde a preferência pelo filho era uma coisa pecaminosa que gerou um monte de problema. É normal que, às vezes, um dos pais tenham afinidades com um dos filhos, sem que isso destrua em grau nenhum o relacionamento com os demais filhos. Porque a amizade, ela sempre envolve afinidade, e amizades são diferentes na medida em que essas afinidades também são diferentes, e ninguém tem que ter a mesma afinidade com todo mundo. Essas coisas são assim diferentes. Então, por exemplo, Provérbios 17, verso 17. Esse é um texto bastante conhecido a respeito disso, né? Provérbios 17, 17. Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Uma tradução possível e o irmão é feito para o momento da angústia, ou durante a angústia. E isso aqui pouca gente vai discutir. Em todo tempo, o amigo ama, mas na tribulação, na dificuldade, aí você vê nascer um irmão ali naquela situação. A pessoa que atravessa junto com você aquela tribulação. É por isso que Jesus é o grande amigo que nós temos, né? Ele atravessa todo momento com a gente. Mesmo se todo mundo abandonar a gente, Jesus não abandona. Então, aqui eu vou utilizar, por exemplo, um autor chamado Gary Bradley. Ele disse que ele era filho único, mas que ele tinha alguns amigos muito próximos, né? E aí ele, depois de visitar um desses amigos, ele ficou refletindo sobre aquilo e estabeleceu não, ele pensou em 6 características de uma amizade verdadeira, né? E essas características eu vou passar para os irmãos agora porque nos ajudam a pensar, embora elas não sejam, evidentemente, não sejam exaustivas, né? Elas não terminam a questão aí, mas elas nos ajudam. A primeira característica de segundo o Gary Bradley, a primeira característica de uma verdadeira amizade, ele disse, tempo. Tempo. Amizades, irmãos, são capazes de surgir num momento assim. Existe aquilo, eu não tenho dificuldades com isso, existe aquilo de amizade à primeira vista. Pessoa com quem você cria uma empatia. Você nunca passou por isso, não? De imediato. Isso acontece. E ali está o embrião do que pode vir a ser uma grande amizade, uma amizade muito forte. Mas não confunda isso com a amizade em si. Então isso pode acontecer. Mas ninguém realmente é grande amigo, ou as pessoas não são grandes amigas assim, simplesmente. Tempo é necessário para se construir uma amizade. Segundo, compartilhar experiências, disse ele. Isso também
acho que é bastante necessário. Né? Como é que você vai ser amigo sem compartilhar certas coisas com a outra pessoa? Como é que vai haver afinidade se você nem consegue, nem há como compartilhar, se não houver compartilhamento com outra pessoa? A terceira coisa que ele observou, e qualquer pessoa que tem um amigo de longa data sabe, é respeito e admiração mútuos. Os dois se respeitam e os dois se admiram. Isso no casamento é uma coisa maravilhosa. Estava falando do pessoal que veio aqui para leituras em Cântico dos Cânticos às 5 horas, que a Francis Schaeffer, pastor e teólogo presbiteriano do século passado, ele morreu na década de 80, ele escreveu certa vez que o melhor amigo de um homem deve ser a esposa dele e a melhor amiga de uma mulher deve ser o marido dela. Ele está correto. É exatamente isso. Essa é a intenção de Deus. Não é papai nem mamãe. É o cônjuge. Muitos casamentos acabam naufragando, embora possa não acontecer uma separação, mas eles naufragam porque o papai e a mamãe é mais importante para mim. Filho não é mais importante que o cônjuge. Muito casamento tem experimentado desgraça porque um ou outro, principalmente mulheres, até porque o marido às vezes não dá atenção de vida, não compartilha da criação, comete aquele grande pecado masculino que é o da omissão, né, o da ausência. E aí, pronto, meu filho, minha vida. Não. Não é isso que a Bíblia ensina. A pessoa mais importante para alguém que casado é o cônjuge. E se não for assim, você vai experimentar sofrimento, de um jeito ou de outro. E seus filhos vão sofrer com isso. É como a gente tentar colocar a nossa felicidade acima de Deus. Você perde Deus e perde a felicidade. Coloque Deus como principal na sua vida e você vai encontrar a verdadeira felicidade. Não é nada mais do que a extensão daquele princípio que o Senhor Jesus ensinou. Quem quer preservar a sua vida, perde a sua vida. Quem perder a sua vida por amor de mim, acha a sua vida. Quando você muda o relacionamento, então respeito e admiração mútuos no casamento pode ser uma coisa maravilhosa. Tolerância e aceitação foi a quarta coisa que ele observou. Tolerância no bom sentido, não é tolerância como eles falam por aí hoje, não, onde os que se dizem tolerantes são os mais intolerantes que a gente observa. Né? Não é disso não. O que ele está falando aqui é outra coisa. É tolerância realmente, é você ouvir, é você saber ouvir a ideia que é contrária à sua e saber conversar com ela e continuar amigo. E, evidentemente, essas coisas todas observam aquilo que você leu comigo, né? Os princípios de justiça, de verdade. Né? Seu amigo vem com uma ideia traiçoeira, vem com uma ideia ruim, pecaminosa, aí talvez você tenha que romper aquela amizade, porque ela não é amizade realmente. Quinto, abertura. Aquela possibilidade de você dizer qualquer coisa para a pessoa. Né? Aqui é preciso tomar cuidado. Porque algumas pessoas, né, elas ficam amigas tão rápido, ou pelo menos começam a divulgar que são muito amigas. Né? Daqui a pouco estão abrindo a vida para uma pessoa. Eu já vi tanto desastre acontecer, irmão, dentro da igreja por causa disso, que me entristece muito. Quando alguém diz assim, é meu melhor amigo, é minha melhor amiga, e você olha assim, gente, não teve tempo para a construção de nada aí. E daqui a pouco lá na frente estão tropeçando lá assim, daqui a pouco um não fala mais com o outro. Eu tenho várias histórias assim para contar. Gente que se precipitou, fez amizades assim e tal, e sai contando tudo. E abertura, irmão, tem certa limitação. Abertura não é para um marido ficar jogando para os outros homens da igreja as dificuldades que ele tem com a esposa dele, simplesmente pensando que está botando para fora. Abertura não é para uma mulher despir o seu marido na frente da outra, falando de todos os erros, os problemas que ele tem. Mas na verdadeira amizade existe abertura para você falar. E o sexto, que é muito importante, é esforço. É a construção que existe. Relacionamento. Todo relacionamento tem que ser construído. Por isso o tempo é necessário. É verdade que você pode ter aquela empatia no primeiro momento, mas o relacionamento tem que ser construído. Observe aí, por exemplo, Provérbios 27, versículo 6. Provérbios 27, 6, um dos versículos mais lindos das Escrituras com relação à amizade. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos.
Que coisa boa quando a ferida vem daquela pessoa que ama, né? Mas como que você chega a esse ponto? Então veja aí, versículos 9 e 10. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. É o conselho que vem do outro amigo. Observa o 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Nem entres na casa de teu irmão nos dias da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Agora, esse texto é muito interessante. Porque esse texto é o que fala da construção. Ele diz primeiro, não abandones o teu amigo nem o amigo de teu pai. Preserva amizades. Preserva amizades que são amizades no sentido dos textos que você viu. Daquelas que começaram com aquela observação, com aquela intenção no bem do outro. Preserva, inclusive, a amizade daqueles que são relacionados a você, o amigo do seu pai, o amigo do seu filho. Eu me relaciono com as crianças dos meus amigos diretamente. Primeiro porque são filhos do meu amigo, da minha amiga, mas depois porque estabeleço um relacionamento com elas mesmas. Não faço amizade por tabela, nunca faço amizade por tabela, irmão. Não existe amizade por tabela. É que ele diz, olha, cuida da amizade, do amigo do teu pai também. Não esquece, não. Preserva essas coisas. Isso aí exige tempo, isso exige trabalho, isso exige uma construção. E aí diz uma coisa interessante, né? Nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. É melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Laços de família são certamente os mais importantes. Quando você tem amigo perto, você não precisa correr para longe. Você viu que o grau de amizade está se falando aqui é alguma coisa muito séria? Não está falando do amigo daquela pessoa que usa a palavra. Ah, é meu camarada, é o companheiro de copo. Não, estamos falando de amizade. E, irmãos, eu não cheguei no tempo, e nem vou ficar tratando aqui hoje, né? Vou considerar uma mensagem só para isso, do que a gente chama de amizade cristã. Que parece que é assim, uma coisa num outro nível, na verdade. Você vê, por exemplo, na segunda carta, só para citar assim, a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que o apóstolo escreveu pouco antes dele ser martirizado, né? E quando você lê a carta, ele diz assim, olha, todos me abandonaram, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ele diz, ninguém estava com ele. Primeiro julgamento dele estava sozinho, você imagina isso? Mas quando ele faz a saudação final, ele inclui o nome de todos eles, dos amigos dele. Na verdade, naquele contexto, ele fala que Lucas, agora, naquele momento ali, Lucas está com ele. Ele pede para Timóteo vir ficar com ele. Ele pede para Timóteo vir antes do inverno, porque senão seria muito mais tempo. Não era como hoje, que você pega um avião daqui e daqui a pouco está lá. E as condições de clima atrapalhavam muito, elas eram determinantes se a viagem aconteceu ou não. Então ele pede, olha, vem antes do inverno. E quando ele faz a saudação, ele escreve o nome desses amigos que estavam com ele em Roma. Mas na primeira audiência, ninguém estava com ele, estava sozinho lá. E, no entanto, Paulo não cortou amizade com ninguém, não. Porque, irmão, se há uma coisa que a gente precisa considerar no meio da nossa amizade, da amizade entre seres humanos, é que nós falhamos. Que comentário tolo aquele que alguns fazem assim, né? Ah, não, os seres humanos sempre falham com a gente. Uau, você descobriu uma coisa nova, né? Que seres humanos não são perfeitos. Dá um prêmio para essa pessoa, ela descobriu que seres humanos não são perfeitos. Você casa com uma mulher imperfeita. Não, claro, quando você está apaixonado, você diz que ela é perfeita. Não é assim? O garoto chega apaixonado em casa, né? Aquela menina lá, mamãe, estou apaixonado, ela é perfeita. Aí você olha para aquela garota com espinha. Você estuda, menina? Estudo. Está fazendo o quê? Estou fazendo terceiro ano pela segunda vez. Não, mamãe, ela é perfeita. A filha vem para dentro de casa, traz aquele camarada com aquele brinco no nariz. Aquela tatuagem. Aí, sogrão! Ele já fala isso abrindo a sua geladeira. E sua filha, papai,
Papai, você não deixa nem ela terminar. Se você não tirar esse camarada daqui agora, ele vai voar pela janela. Nós casamos com homens e mulheres imperfeitos. Nossos amigos e amigas são imperfeitos, sempre serão. É nesse meio, e a glória do dom da amizade é que amizades verdadeiras, duradouras, de décadas e muito benéficas acontecem no meio dessa realidade. Não é gracioso de Deus que isso possa acontecer, irmãos? Quando nós somos capazes de tanto ódio. Não somos? Há pouco tempo, 200 meninas, 200 moças cristãs foram sequestradas na Nigéria. Nós somos capazes de muito ódio. Dá uma olhada no que aconteceu em Ruanda em 94. Quando 2 etnias ficaram entregues a si mesmas e em poucos dias 1 milhão de pessoas foram mortas. Nós somos capazes de muito ódio, de muita crueldade. Nós somos capazes de muito desprezo. Somos capazes de muita insensibilidade. E aí, no meio dessa situação, você ainda consegue ver genuínas, verdadeiras amizades. Isso é dom da graça de Deus. Por isso que, considerando isso, ele diz, olha, você não precisa ir perturbar teu irmão, teu parente, não. Mais vale o vizinho perto, aqui não é simplesmente o vizinho, mas o amigo perto, do que o irmão longe. Em outro texto ele chega dizendo que isso é em 18:24, ele chega a dizer, deixa eu abrir lá e é melhor ler então para os irmãos. 18:24, um texto muito estranho. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. A ideia do texto, na verdade, que a tradução aqui encobre, o hebraico aqui é difícil de traduzir, mas a verdade é a seguinte, o sujeito que está cercado de muitos amigos, as palavras aqui não são as mesmas, não. É de muitos companheiros. Ele tem muita gente ao redor dele. Ele pode ainda assim ter prejuízo ou sair perdendo. O texto permite a tradução, e eu até preferiria essa. Ele pode ainda sair perdendo, mas há amigos mais chegados que o irmão. Então não é a questão, se eu estou rodeado, né? Abre lá o Facebook, eu fico com medo. Lá o sujeito tem 300 mil amigos. Uau. Aí você pergunta para o sujeito, qual é a cor favorita daquele? Não sei. Qual a comida que é ele? Não sei. Nós estamos redefinindo o conceito de amizade, não estamos? Com o mundo virtual. E tem gente que realmente acredita, se você é pai e mãe, por favor, fique alerta com isso, porque isso é pura realidade. Tem rapazes e moças, garotos aí que realmente acreditam que a pessoa que está do outro lado ali é amigo. Mais do que o papai, mais do que a mamãe. Mais do que o outro que é tangível, que está ao lado. Realmente acredita. Não, esse aqui me entende. Sim, aquela tela de computador te entende. O que ele está dizendo aqui é isso. A pessoa cercada, ela pode estar cercada de muito... Você desconfia disso. Como em outros textos de Provérbios, diz assim, olha, o sujeito que está numa boa posição, ele é cercado de amigos. O pobre, até o amigo que ele tem foge dele. Está em Provérbios. Não, o cara tem muitos amigos, para estar dizendo, olha, você pode estar cercado assim, e ainda pode ter prejuízo, porque você tem muitos companheiros ali. Quando a situação aperta mesmo, aí você vê quando nasce o irmão. Por isso, há amigo mais chegado que o irmão. Porque tem que ser construído. Tem esforço. E é isso que o texto, então, está nos dizendo. Aí, quando isso é feito, aí o versículo 6 realmente toma o seu lugar, né? Leais são as feridas do que ama. E o versículo 9 também, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Coisa boa quando você encontra um amigo e ele fala a coisa certa. Ele é o justo, né? O justo serve de guia para o seu companheiro. Que coisa gostosa quando isso acontece. Vamos terminar simplesmente com o propósito, abrindo agora não em Provérbios, mas em Romanos 15. Romanos 15, eu vou considerar apenas esse texto para encerrar. Romanos 15, 2. Paulo está falando aqui de crentes, mas eu vou encerrar observando especificamente crentes. Romanos, no Novo Testamento, capítulo 15, verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Próximo aqui é o irmão na igreja. Você sabe disso porque Paulo está, além de estar escrevendo
uma igreja, ele diz que é no que é bom para edificação. Uma palavra que é uma palavra técnica no vocabulário de Paulo, quando ele se refere à igreja. Você encontrou essa palavra, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, naquela série de pregações, encontrou a palavra várias vezes. A palavra edificação e o conceito de edificação, inclusive, definiam, ajudavam a definir o uso dos dons na igreja. Paulo dizia assim, se não for para edificação, fica calado, não exerce o dom que você tem, não. Se não for para edificação, então aqui ele está falando de crentes. Portanto, cada um de nós agrade. O grego traz um imperativo aqui, realmente. Cada um de nós agrade. É imperativo mesmo, no original também. Ao próximo no que é bom para edificação. Você já pensou nisso? A amizade, muito mais a amizade na igreja, visa agradar o outro, para edificação. Para edificação. Não é agradar o outro para evitar problema. Não, isso é pecado. Agradar uma pessoa para evitar problema é pecado. Hoje de manhã você viu aqui com relação à questão, estávamos definindo chamada, né? Vimos que não existe chamada para o ministério como as pessoas pensam por aí, mas existe vocação. E uma das características que um dos autores que eu li alguns autores assim sobre algumas definições, uma daqueles que colocou foi justamente isso. Dizendo assim, se você tem medo de falar alguma coisa porque vai desagradar alguém, então você não está pronto para o ministério. Então, o texto não está falando disso. Está falando de agradar para evitar problema. Eu vou agradar porque senão... Não está falando disso. Está falando agradar para edificação. Significa o seguinte, você vai se preocupar com o outro, em criar circunstâncias, em provocar situações que façam com que o outro seja edificado. Em Cristo. Na graça de Cristo. Sabe qual é o versículo que vem antes desse? É Paulo dizendo o seguinte, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo. A ideia aqui é que eu tenho certas concepções, certas convicções, certas certezas, de coisas que eu posso realmente fazer, mas eu me travo, eu me limito, eu faço exatamente o que Jesus fez. Lembra lá de Filipenses? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? E aí fala da kenosis, como o pessoal gosta de falar, né? Do esvaziamento. Cristo esvaziou-se no sentido, não de que ele deixou a sua divindade, ele nunca deixou a sua divindade, nenhum atributo dela, mas no sentido que ele se esvazia da sua majestade, da sua glória. E você olhava para ele e via um carpinteiro, filho de um carpinteiro. Depois um profeta igual a outros que havia ali andando assim. Era isso que você via. Mas, de repente, abre uma janela na vida de Jesus, no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João olham e está lá Cristo em sua glória, uma coisa esplêndida. Mas só um momento e aquilo logo se fecha. Porque ele se esvaziou. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Esvazie-se. Não, pisa um freio. Não estão fazendo exatamente como você pensou que ia fazer. Pastor precisa muito disso. Né? Estabelece um troço, pensa, mas estou pregando uma mensagem, o pessoal não vem. É uma série de mensagens, dá vontade de parar, dá vontade de quê? Não. Agrada os seus irmãos naquilo que é a edificação. Então, às vezes o irmão chega depois de 3 mensagens já pregadas, 3 mensagens em 4. A vontade que dá é, por que você não esteve aqui das outras vezes, irmão? Você perdeu o troço? Não. Isso é a vontade que dá porque a gente é falho. Aí o Senhor vem e diz, eu não faço assim com você. Eu não trato você assim. Aí você muda o negócio e diz que bom que você veio para ouvir essa mensagem. Com sinceridade, porque veio, porque ouviu a palavra de Deus naquele momento. Então, irmãos, existe um propósito. Tem um início, né? Aquela observação, aquela sensibilidade. Tem um trabalho que é feito, que exige tempo, que exige esforço para construir uma amizade, seja dentro de casa, seja no casamento. Casais sofrem muito com esse negócio. A gente já assume que a gente é amigo, não é? A gente assume. Bom, eu durmo com ela, camarada. É óbvio que eu sou. Não é óbvio, não. Você precisa construir amizade, você precisa preservar essa amizade, senão isso se perde com o tempo. Inclusive com as responsabilidades que vêm. Tem trabalho, tem filho, e tem filho doente, e tem estudo, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E daqui a pouco começam as exigências, começam as observações equivocadas, né?
Você não vê que eu passo o dia todo cuidando dessa criança? Você não vê que eu passo o dia todo trabalhando? Você não vê que eu ainda trabalho e além de trabalhar ainda tenho que cuidar da criança? E ainda vem aquele pastor chato dizendo que domingo eu tenho que estar na igreja. E você perde a amizade. A amizade vai embora. Daqui a pouco aquilo que aproximou vocês no início do namoro, lembra? Eles conversavam, tinham prazer de estar juntos, conversando, falando um com o outro. Agora vocês trocam umas poucas ideias de vez em quando. Talvez só a respeito das coisas da casa, da criação dos filhos, de algumas decisões que são necessárias que os dois tomem. Aí não existe mais amizade. E aí você vai perdendo alguma coisa que dá muita consistência a um casamento bom. Então você faz o que? Você recupera isso, irmão. Porque se é uma coisa que Deus faz muito bem, é reconstruir. É pegar o negócio que está meio assim, ou que está muito caído, e ele então restaura aqui. A restauração é uma palavra que é muito abusada hoje em dia, infelizmente. É que a gente quer poderes mágicos para restaurar, não é? As coisas, né? Hinos que vão nessa direção é aquele tal do restitui, né? Eu quero de volta o que o meu... E Deus vira e fala assim, vai trabalhar, vagabundo. Quer de volta o que é seu? Vai trabalhar em reconstruir a amizade com seu cônjuge. Vai trabalhar em recuperar a confiança do seu filho, da sua filha. Vai trabalhar em construir um tempo na sua casa. Não é ficar pedindo, Senhor, que eu possa. Os irmãos sabem que eu tenho problema com esse verbo em oração, né? Eu fico com medo de falar isso, que alguns irmãos talvez, eu já percebi que alguns irmãos se atrapalham. Senhor, que possa, aí tenta trocar, mas aí, eu não estou pedindo para você trocar a sua oração, eu estou dizendo que é um problema quando a gente fica com esse negócio. Que eu possa, que nós possamos, né? Que eu possa amar mais, que eu possa ter mais paciência. Senhor, que os casais da igreja possam se unir mais e tal. Vamos trabalhar para isso. Ó Senhor, que nos arrependamos da nossa preguiça. Que nos arrependamos da nossa apatia. Que coloquemos mãos à massa. Ajuda-nos, desperta-nos para isso, Senhor, como o Senhor tem feito, como o Senhor está fazendo agora. E aí você começa a assumir compromissos para você reconstruir, para você refazer. É a amizade com aquele irmão que está distante assim. Não porque ele está distante em outro lugar, muito longe, não, mas é porque a distância é de como vocês dois entendem o relacionamento de vocês. Que esfriou talvez porque houve algum problema. E aí você reconstrói. Nem que seja para você simplesmente entrar em contato e dizer, não, tá, estou aqui, tá aí, tá, então tá tudo bem. Porque verdadeiras amizades funcionam assim. É aquela coisa esquisita, né? Que o pessoal bota aí. Eu ia trazer para cá, mas realmente não tive tempo essa semana e me dá um desânimo muito grande. Eu ia recolher umas frases absurdas que alguns crentes, eu ia tomar cuidado para não pegar de nenhum crente aqui da igreja, né? Colocam sobre a amizade. Gente, tem umas frases, umas coisas tão tolas, tão superficiais. Né? Coisa tão estúpida quanto aquela que não tem nada a ver com amizade, mas para eu mostrar o grau de estupidez, né? Já viu aquela assim? Não me inveje, trabalhe. Gente, eu saio na rua de manhã, dirigindo no meu carro, aí passa um carro na frente com aquilo lá, e eu falo assim, gente, mas eu não fiz nada. Eu tô indo trabalhar. Porque você já vem brigando comigo de antemão, não me inveja. Sabe, frases absurdas assim, e aí colocam só que são mais doces, mais românticas, assim, com relação à amizade, com relação a relacionamentos e tal. Vamos trabalhar, irmão. Vamos trabalhar. A gente trabalha, a gente reconstrói. Coisas que parecem estar perdidas podem ser reconstruídas. Casamentos que podem estar se perdendo podem ser reconstruídos, sim. Jesus levanta morto de sepultura, não pode restituir vida a um casamento. A gente crê numa coisa e não crê noutra, ou a gente está fazendo uma escolha? E nesse caso, o que a gente deveria fazer é um ato de arrependimento, de confissão e de abandono do pecado. Deus nos deu uma bênção gloriosa chamada amizade. Vamos desenvolver amizades sólidas. Vamos desenvolver amizades firmes. Irmão, isso faz muito bem no ambiente da igreja. Senão, uma das primeiras coisas que eu disse a esta igreja, eu assumi o pastorado desta igreja no ano de 95. E uma das primeiras mensagens que eu falei para a igreja naquela época foi exatamente sobre isso. Eu disse, irmão, nós conseguimos uma coisa estranha. Conseguimos ser irmãos sem sermos amigos. É o relacionamento oficial dentro da igreja, mas não somos amigos. Nós podemos construir amizade.
Tenha calma, você não vai ser amigo de todo mundo no mesmo grau, não. Eu sou amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém. Não, mas no modo geral você pode ter amizades muito boas e sólidas com as pessoas e em alguns casos você vai desenvolver amizades muito sólidas que renderão para a vida eterna. Não vão render só para aqui, não, vão render para a vida eterna. E que alegria deve ser quando você tem um amigo de longa data e aí vocês se separam por causa da morte e ele ou ela vai para o céu na sua frente e depois de alguns anos você é chamado e você se encontra com aquele amigo, com aquela amiga lá. Não é? Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa deve ser uma situação dessa. Deus nos deu dons, entre eles o dom da amizade, a capacidade de fazer isso. Vamos usar bem as capacitações que Deus nos deu de construir amizades que honrem, que glorifiquem a Deus. O Senhor Jesus tem muito prazer e muita alegria quando olha os seus filhos exercitando esse tipo de coisa e que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Rogamos que o Senhor faça germinar, Senhor Deus, produzindo os frutos para os quais o Senhor a enviou. No coração de cada pessoa, de cada família, de cada casamento, de cada relação entre pai e filho, na relação de amizades que há aqui em nossa igreja, Senhor. Que ninguém tome por certo, que todos se lancem ao trabalho e que nós construamos amizades que glorifiquem o Teu nome, com conversas que podem ser abertamente feitas na Tua presença, Senhor. Conversas que não precisam ser feitas em cochichos, como se o Senhor então não estivesse ouvindo. Corações abertos que realmente podem se alegrar de falar diante de Ti. Conversas que poderiam continuar perfeitamente no céu, Senhor. E assim edifica o Teu povo. E que esse exemplo, esses modelos, possam impressionar pessoas que estão fora da igreja. Que elas vejam o que é possível seres humanos fazerem quando a Tua graça está atuando, Senhor. Guarda o Teu povo quando sairmos daqui, aqueles que vão voltar aos seus lares, então, através da cidade. Senhor, põe a Tua mão, protege, ó Deus. Concede uma viagem segura, tranquila, cada um ao seu destino, e uma noite abençoada de descanso, de reposição de forças. Uma semana, Senhor, em que aquilo que foi pregado não seja perdido, pelo contrário, seja revisto, seja meditado, seja motivo de oração, seja motivo de conversa e que em tudo o Teu nome seja glorificado, Pai. Concede-nos essa graça, dá-nos a Tua bênção. A cada um de nós que estamos aqui, recebe o nosso louvor no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.